Olá, bom dia para você que nos acompanha a partir desse momento aqui no Câmara Agora. Falamos ao vivo pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET e também pelo nosso canal do YouTube. O tempo é bom nesta terça-feira, dia 3 de março, em Caxias do Sul. Você acompanha agora imagens do centro da cidade e a temperatura nesse momento é de 27 graus. E terminou agora há pouco a primeira sessão legislativa da semana. Quem está acompanhando tudo de perto é o nosso repórter Fábio Carnezella. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Bom dia para você, Vivi, bom dia para quem nos acompanha pelo canal 16 da Claronet, nas nossas redes sociais. Olha, a ordem do dia hoje a gente teve a aprovação de 4 matérias, entre elas que torna o Instituto Judô do Futuro como de utilidade pública. É uma proposta que permite, através do vereador Cláudio Libardi, que a entidade participe de parcerias com o poder público e instituições. O Instituto atua no desenvolvimento do judô em Caxias do Sul. Atende cerca de 350 alunos, incluindo crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e cumpre todas as exigências legais. Esse projeto aí que também teve a presença de alguns dos integrantes que estão no dia a dia do Instituto Judô Força e Futuro aqui de Caxias do Sul. Também foi aprovada a homenagem aos 35 anos da empresa Benevi Confecções, solicitada pelo vereador Edson da Rosa. Nessas 3 décadas de empresa, construiu uma trajetória que é marcada pelo empreendedorismo familiar, a qualidade e o compromisso com o desenvolvimento social, se destacando na produção de artigos de cama, mesa e banho, mantendo a excelência que tornou referência regional. E tem lojas físicas em Caxias do Sul, Farroupilha e também no litoral norte, na cidade de Tramandaí, projeto então que foi colocado em votação pelo vereador Edson da Rosa do Republicanos. Também foi aprovado por maioria uma alteração na lei para a gratificação da atividade tributária do município, estabelecendo as diretrizes para a definição de metas de arrecadação, visando a melhoria qualitativa, quantitativa e de resultados nas atividades tributárias e fiscais do município. Também cria o Comitê de Controle de Metas Tributárias e institui a gratificação de apoio à atividade tributária, projeto que veio do Executivo e defendido pelo vice-líder do governo, vereador Zé D'Ambrós, do PSB. Foi aprovado também o projeto para um convênio para a concessão de transporte escolar gratuito para estudantes que residem em Nova Palmira, no distrito de Vila Cristina, e estudam na cidade de Vale Real. A proposta prevê convênio entre Caxias do Sul e o município, cabendo ao Executivo de Caxias do Sul definir trajeto, linhas e também pontos de parada. Esse projeto que teve discussão, mas acabou aí sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes aqui no Legislativo Caxiense na sessão ordinária desta terça-feira, que foi a primeira da semana. Este é um resumo, então, dos projetos que foram apresentados e aprovados, Viviane Salvador, aqui no plenário Nadir Rossetti, nesta terça-feira. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações da sessão ordinária desta terça-feira. Ok, obrigada, Fábio. Daqui a pouquinho a gente volta então com mais informações sobre a sessão de hoje. Vamos falar de Festa da Uva agora? Pois é, um concurso então com os vencedores, os produtores vencedores de uva. Foi divulgado então os vencedores, os premiados, ontem, durante então essa semana, e quem traz esse assunto no direto da redação é o nosso estagiário Augusto Martins.
Oi pessoal, tudo bem? Eu começo direto de hoje contando pra vocês que a grande vencedora do Carnaval das Escolas de Samba é a Pérola Negra, olha só. A Rua Sinimbu voltou a abrir alas para o Carnaval das Escolas de Samba de Caxias do Sul após 10 anos. Os desfiles que foram transmitidos pela TV Câmara Caxias iniciaram na noite do sábado, 28 de fevereiro, e terminaram na madrugada do domingo, 1º de março. A grande vencedora da noite foi a Acadêmicos Pérola Negra, com o samba enredo O Sonho de um Menino se Transforma em Aquarela, salve o presidente Cafu, o brilho de um eterno sambista. O resultado foi divulgado ao final da tarde de domingo, após o envio de um ofício pela agremiação questionando o título da Associação Cultural e Esportiva São Vicente. Após a análise, foi constatado o descumprimento de um item do regulamento pela associação. A pontuação ajustada e o título para a Pérola Negra foram confirmados logo a seguir. E a Prefeitura de Caxias do Sul vai promover um seminário sobre a prevenção de desastres naturais. Um encontro promovido pela Prefeitura de Caxias do Sul por meio da Defesa Civil Municipal na quarta-feira, 4 de março, a partir das 8h30 da manhã no Centro Administrativo Municipal, irá marcar o lançamento oficial do programa que busca estruturar de forma integrada estratégias de prevenção, preparação e respostas a desastres naturais no município. O objetivo é consolidar uma política estruturante e permanente de resiliência urbana, baseada em evidências, integração intersetorial e planejamento antecipado. O seminário é aberto a autoridades, servidores públicos, instituições parceiras e profissionais da imprensa. E eu finalizo te contando como é que foi a premiação do concurso de uvas da Festa da Uva 2026. Os viticultores inscritos no concurso de uvas da Festa da Uva 2026 participaram no sábado, 28 de fevereiro, do jantar da premiação no Salão de Nossa Senhora da Saúde. Foram entregues os troféus e certificados aos vencedores. Os produtores receberam elogios das autoridades presentes e do trio da Festa da Uva. As amostras avaliadas foram conjunto de variedades, variedades isoladas, cacho mais pesado e cacho mais comprido. Essas duas últimas estrearam nessa edição do evento. Eu fico por aqui, um bom início de semana e até a próxima. Parabéns, então, aos vencedores desse concurso de uvas aí. E a gente volta agora ao plenário para falar com o nosso repórter Fábio Carnezella. Fábio, grande expediente de hoje, tivemos a participação de uma vereadora, é isso? Exatamente, a vereadora Andressa Marques, do PCdoB, utilizou a tribuna para falar de dois assuntos. O primeiro, a Conferência Nacional das Mulheres, inclusive ela foi representar Caxias do Sul como delegada, e do bloco de carnaval, que falou sobre a questão do feminicídio, o Viva Elas, e também a questão da violência contra a mulher. A vereadora explica esses dois assuntos que foram abordados aqui no Legislativo Caxiense. Primeiro eu trouxe sobre a conferência porque foi um importante espaço de participação social que eu pude estar presente semana passada. Como delegada eleita na conferência, nós tínhamos lá mais de 4.000 pessoas do Brasil inteiro, de movimentos sociais, da sociedade civil, parlamentares também, ouvindo e debatendo sobre as nossas cidades. Então são esses espaços essenciais que a gente tem para poder construir política pública. É importante a nossa participação para a gente poder trazer boas experiências para a nossa cidade. E o segundo assunto, né, sobre a questão da vida das mulheres, como procuradora agora da Procuradoria Especial da Mulher, né, é um foco da nossa atuação, que nós não tenhamos, né, na nossa cidade. Eu digo, imagino se Caxias pudesse ser um exemplo de não ter feminicídios esse ano, né, que a gente possa demonstrar que isso é possível, né. Então, nós tivemos um bloco ali na abertura do desfile de sábado, que é o Viva Elas, que se propôs a chamar a atenção da cidade inteira, né, em relação às pautas, em relação ao que vem acontecendo, chamar a atenção e com a presença de homens e mulheres para que a gente possa tratar da vida das mulheres. E aí aproveitei para fazer o convite para a posse da PEN, que nós teremos amanhã, a partir das 6 horas, vai ser um espaço importante para a gente poder debater as políticas para as mulheres na nossa cidade. Obrigado, vereadora Andressa Marques, e reforçando esse convite da vereadora Viviane Salvador, amanhã, a partir das 18 horas, teremos a posse, então, da Procuradoria Especial da Mulher, que será presidida pela vereadora do PCdoB e terá transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Caxias, também através das nossas redes sociais do Legislativo Caxiense. Vivi. Fábio, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta novamente. E a sessão de hoje também abriu espaço para o Instituto Unitea, Unidos pelo Autismo. Quem tem as informações é o nosso repórter Mauro Camargo. Olá, Vivi, e a todos que acompanham a TV Câmara Caxias. No acordo de lideranças de hoje, quem fez uso da palavra foi a Franciele Oliveira, que é coordenadora administrativa do Unitea, Unidos pelo Autismo. E ela veio divulgar, né, Franciele, o programa Te Aflorar,
que é quando a inclusão acontece nas artes. E as inscrições estão abertas. Fale para a gente sobre isso, por favor. Bom dia. Bom dia. Então, as inscrições para o programa Te Aflorar estão abertas até o dia 8 de março. As vagas são para o turno da manhã, para dança, artes visuais, teatro e música. As aulas acontecem das 9 às 12 no Bloco 40 da UX, né, nosso parceiro, a Universidade de Caxias do Sul. As atividades são totalmente gratuitas, né? A gente pede que o pessoal busque nossas redes sociais, nosso site, faça a inscrição via formulário, depois a gente vai entrar em contato, né, e fazer entrevista com o assistente social, psicóloga também, porque a gente tem um olhar único também para cada pessoa que está lá com a gente. Então, conversamos com a Franciele Oliveira, que é coordenadora administrativa do UNITEA, Unidos pelo Autismo. Voltamos contigo no estúdio, Vivi. E pela primeira vez a Festa da Uva teve um dia dedicado à distribuição de uva orgânica. Aliás, você conhece essa fruta? Então confira aí na reportagem da nossa colega Carol Dallagnol. Elas estão por todos os lados. Na entrada do parque, nos desfiles, no palácio dedicado a elas. Festa da Uva, qual é a estrela principal? A uva, obviamente. Vem pra Festa da Uva só pra comer a uva? Para comer a uva. Adoro, amo, não perco uma. É boa e é nossa, né? A fruta mais procurada no período da Festa da Uva é distribuída sempre de graça ao visitante. Neste ano são 150 toneladas, de 60 agricultores locais, na cidade que é a terceira maior produtora do estado. Esse ano nós temos, dá para se dizer que nós temos, além da qualidade, uma quantidade maior. Quando o clima é favorável, ele deixa a fruta com uma qualidade boa, aí nós podemos ter produtos de ótima qualidade também. Então dá para se dizer que dá para comemorar que hoje nós temos uma das melhores safras novamente, e isso é muito importante para o setor. A festa, que celebra 95 anos de existência e que se reinventa a cada edição, ganha um novo capítulo. Pela primeira vez, as uvas orgânicas ganham espaço sendo distribuídas para o grande público. Dá pra ver a diferença da uva? O que ela tem de diferente? Sei, ela tá saborosa, tá gostosa, tá docinha, tá maravilhosa, tá boa. Chegamos agora, muito boa. Tem um sabor especial, por isso que chega diferente. Maravilhosa. Já é meu segundo já. O orgânico é melhor, é tratado mais específico para essa nossa saúde. E o gosto dela é um gosto peculiar também. Tá bem bom, bem legal. E sabe de onde elas vêm? 3 toneladas são daqui, da família Pistorello. Dos 13 hectares, 1 é exclusivo para a produção de uvas. Na família Pistorello, a produção de uvas existe há mais de 100 anos. Vitor é da 4ª geração e foi com ele que as uvas orgânicas, essas parreiras aqui, se tornaram realmente uma realidade por aqui. Desde 2014, o cultivo orgânico faz parte da família. À primeira vista é um parreiral normal. Não vai ter diferença nenhuma em termos de estrutura, as plantas são as mesmas, né? A tecnologia que se usa aqui, a plasticultura e a irrigação é a mesma que de um sistema convencional. A gente passa a começar a diferenciar por algumas técnicas de cultivo, né? Por exemplo, a proteção do solo. A gente tem um manejo um pouquinho diferente do convencional, onde a gente não pode usar nenhum tipo de químico, né, devido a ser orgânico. A gente tem que trabalhar sempre com roçadas mecânicas. Então aqui a gente faz com trator e roçadeira costal. Muda um pouco o sabor, muda um pouco a espessura de casca, né? Então tem algumas características assim que faz com que o sistema orgânico também se diferencie além da certificação. Para Vitor, essa novidade na festa reconhece o trabalho dos agricultores desse segmento, além de ser um novo olhar de cuidado e proteção das pessoas e do meio ambiente. Acredito que é um avanço, né, para todo mundo, né, para a comunidade de orgânicos, né, para quem produz, para o consumidor, né, um avanço na mentalidade também das pessoas e uma oportunidade em demonstrar o quanto o orgânico tem de qualidade, né, e quanto ele é realmente sustentável, já que hoje em dia a gente busca uma agricultura regenerativa, com respeito ao meio ambiente, né, o orgânico casa muito bem com essas questões, e só enaltecer a ideia, né, a iniciativa e agradecer a oportunidade de nós poder estar lá participando dessa maneira.
bacana, né? Essa iniciativa dos produtores aí da família Pistorello, inovando sempre com essa questão da uva orgânica. Vamos falar novamente com nosso repórter Fábio Carnezella. Fábio, quero saber, você já provou a uva orgânica? Deu vontade, né? Exatamente, e que legal, né, que essa uva orgânica também está integrando a partir deste ano a nossa Festa da Uva. E quero te fazer um convite. Hoje, a partir das 3 horas da tarde, teremos um programa especial da TV Câmara Caxias ao vivo, direto dos pavilhões da Festa da Uva. É o Caxias Conversa, onde vamos falar com os produtores e com os campeões da exposição de uvas de Caxias do Sul que estão lá na Festa da Uva. Então, a partir das 3 horas da tarde. Outro convite, amanhã teremos a sessão ordinária com a prioridades dos grandes expedientes. Estão inscritos os vereadores Bortola, do Partido Progressista, Juliano Valim, do PSD, Edson da Rosa, do Republicanos, Daiane Melo, do PL e também Marisol Santos, do PSDB. São diversas atrações e também te conto uma super novidade. Hoje é a última terça-feira e terça-feira, a última de Festa da Uva, é de entrada gratuita. Vive. Então, ninguém paga para entrar no Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos, somente o estacionamento. E uma noite super especial também na Festa da Uva é a Noite Gospel, que vai reunir principalmente os evangélicos lá no palco 2 principal da nossa festa. Então, a expectativa é de muita gente novamente. Ontem estava lotado os pavilhões. Demorei cerca de 40 minutos para chegar em casa para subir a Ludovico Cavinato, de tanta gente que tinha indo para os pavilhões da Festa da Uva e lá para o bairro Nossa Senhora da Saúde, viu, Vivi? Que bom, né, Fábio? Movimentação. Você não me respondeu se você provou já a uva orgânica ou não, Fábio. Que a Carol não trouxe para nós aqui, né, da redação. É verdade, a Carol não nos trouxe. Na Festa da Uva eu não provei a uva orgânica, mas fora da Festa da Uva eu já provei sim a uva orgânica, ela é deliciosa. Mas falando nisso, né, Vivi, a uva esse ano realmente está um espetáculo, tá doce, tem uma grande quantidade. A minha preferida é a uva Rainha Itália. Não sei qual que é a sua, Vivi. Ah, muito bom, Fábio. Tá todo mundo falando mesmo. Eu não provei a orgânica. A minha uva é Isabel mesmo. Eu gosto daquela uva comum, geladinha. Nossa, uma delícia. E que bom que a Festa da Uva tá dando certo. Toda essa movimentação aí. Fábio, muito obrigada pela tua participação por aqui. E o Câmara agora vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que amanhã tem mais uma edição com a apresentação da Carol Dallagnol e a reportagem do Marcelo Oliveira. Muito obrigada e até mais.